Você já chegou a passar horas estudando sobre um assunto, achando que estava indo muito bem, e de repente passaram-se alguns dias e você não lembra de praticamente nada? Então você lê um livro, você grifa, você coloca post-it, deixa ele todo colorido e de repente parece que tudo evapora da sua cabeça? Se isso acontece com você, não é por falta de inteligência. Na verdade, te falta um método. E é sobre isso que eu quero te ensinar nesse vídeo. E não é coisa da minha cabeça, é baseado em artigos científicos. Fica comigo até o final que eu prometo que você não vai se arrepender. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Andrei, eu sou psicólogo, eu sou especialista em terapia de esquema e sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Aqui eu gosto de compartilhar conteúdo sobre o universo da psicologia, sobre neurociência, de forma simples e prática, para te ajudar a viver com mais equilíbrio e clareza. Você já ouviu falar da técnica Active Recall? Essa é uma das técnicas mais poderosas que eu conheço para quem realmente quer aprender, fixar um conteúdo e lembrar de tudo que você estudou. E o melhor de tudo, ela é comprovada por pesquisas científicas. Mas a pergunta que não quer se calar: por que você esquece de tudo que você estuda? A maioria das pessoas estuda da pior maneira possível. O que a maioria de nós costuma fazer quando estamos tentando estudar? Nós lemos de forma passiva, costumamos fazer aqueles resumos longos que não servem para nada, a gente costuma fazer uma grafia em quase todos e a gente ainda se sente super produtivo lá no final. Mas a verdade é que tudo isso não fixa a informação no nosso cérebro. É como se a gente estivesse escrevendo na areia. A próxima onda que vem apaga tudo. A ciência tem um nome para isso, ela chama de ilusão de conhecimento, porque você sente que está estudando, mas na verdade você está sendo mesmo enganado. Active Recall significa recordação ativa e funciona assim. Primeiro, você vai ler um trecho de um livro ou vai assistir uma aula. Então você vai fechar o material, você vai tentar com o material fechado, lembrar com as suas próprias palavras tudo o que você acabou de ver. Então, você pega lá o seu livro, seu artigo, enfim, aquilo que você está estudando, você lê ali um capítulo, aí você, sei lá, vai brincar com seu cachorro, vai tomar um café, comer uma bolacha, enfim, fazer qualquer coisa, você fecha esse material. Depois você volta e você tenta lembrar com as tuas próprias palavras o que você acabou de ver. Olha, eu vou confessar para vocês que a primeira vez que eu fiz, não achei nem um pouco fácil. Eu me senti, na verdade, bem burrinho ao fazer, mas o resultado foi muito bom. Então, garanto para vocês, façam porque funciona. O que essa técnica faz? Ela força o teu cérebro a reconstruir o teu conhecimento. É justamente esse esforço que fortalece a sua memória de longo prazo. É como você aprender a cantar sem a letra na tela. É ali no esforço de lembrar algo que você realmente aprende. Imagina a situação quando você está numa sala de aula com um professor. Esses dias eu comentei isso com os meus supervisionandos, né? Às vezes eu pergunto, vocês têm dúvida? Eles falam, não tem, tá tudo ok, né? Eu expliquei para eles por que normalmente isso acontece. Porque quando você está ali com o professor, você está ali com um suporte. Então, quando dá a impressão que a qualquer momento você pode perguntar, a qualquer momento você pode tirar a sua dúvida. Então, com aquele suporte, né, com aquela bengala que você está ali, a impressão que você tem é que você não tem dúvida alguma. Assim que termina a aula, parece que todas as dúvidas do mundo começam a surgir, porque foi retirado de você aquele suporte. É como quando você está cantando uma música, ouvindo a música. Parece que a gente sabe a letra ali perfeitamente, principalmente quando é uma música que está em outra língua. Mas depois que você está ali no banheiro, você quer cantar, você mal lembra o refrão, porque foi tirado de você aquela bengala, aquele suporte que você tinha. Mas ainda não terminou. Vamos dar continuidade a essa técnica combinando uma outra técnica que se chama repetição espaçada, que está exatamente nesse artigo que está aparecendo para você aqui abaixo. Então não basta a gente lembrar uma única vez. O cérebro ele precisa de revisões para consolidar o aprendizado. Então a melhor forma de você fazer tudo isso é você usar a repetição espaçada. Nada mais é do que você revisar os conteúdos com intervalos estratégicos. Um dia depois, uma semana depois, 15 dias depois e assim por diante. Sabe aquilo que eu falei no início de você ficar colocando um post-it, ficar fazendo ali, rabiscando, fazendo anotações do lado, fazendo ali um grifo, né, nas palavras? Não é tão inútil assim. Eu adoro fazer isso. Se você pegar os meus livros, esse aqui da terapia do esquema, por exemplo, não sei se vai aparecer aí, ele tá cheio de rabiscos, está cheio de anotações, né? Tá tudo feito a lápis, talvez não dê para você ver. Quando você for fazer a repetição espaçada, você pode estar fazendo ela por meio dessas anotações que você fez anteriormente. Então, sozinha, essas estratégias de ficar
grifando, anotando, ela não funciona muito. Mas se você fizer com Active Recall, mais depois usando ela com a repetição espaçada, elas podem ser muito úteis. Imagina que cada revisão é como um novo treino. O que isso vai acontecer com o teu cérebro? Os estudos mostram que isso ativa circuitos profundos, como o hipocampo e como o nosso córtex pré-frontal. Sabe aquela frase que todo mundo fala, ensinar é aprender 2 vezes? Então, é verdade. Por isso que muitas pessoas que trabalham, às vezes, numa área, elas gostam muito também de lecionar. Pelo prazer que elas têm de lecionar, mas também como elas estão ensinando, elas estão aprendendo 2 vezes. E isso é comprovado com base em experimentos científicos. Então, você quer acelerar esse processo? Ensine o que você aprendeu para uma outra pessoa. Você pode fazer um post, você pode gravar um vídeo, você pode escrever num blog sobre esse assunto. Tudo isso obriga o seu cérebro a se reorganizar com aquela informação, fixando ainda mais o seu aprendizado. E é por isso que quem ensina aprende muito mais. Mas o que fazer então com o livro que você acabou de ler? Então não basta você chegar e falar, nossa, eu li 50 livros por ano. Isso não significa quase nada. O mais importante é o quanto que você consegue daquilo que você aprendeu naquele livro aplicar na tua vida, ou seja, transformar isso em comportamento. Tá cheio de gente boa por aí, só que tem muita base teórica, que sabe muito, conhece muito, mas não tem a coragem de transformar isso em comportamento, de colocar isso em prática. Então não sei se tem muito valor você ler 10, 20, 30, 50, 100 livros por ano, se você não transforma isso em comportamento. Então, da próxima vez que você terminar de ler um capítulo, tente fazer isso. Pegue uma folha em branco, escreva com as suas palavras o que você entendeu, tente associar a algo da tua vida com aquilo que você acabou de ler. Sabe, pegar o seu repertório, coisas que você já aprendeu e fazer uma associação com aquilo que você acabou de ler. Isso vai ajudar muito você fixar as suas memórias. Você pode voltar nesse conteúdo alguns dias depois que você fez ali o teu resumo com o Active Recall. E para completar, se você puder, ensine alguém sobre tudo o que você aprendeu. A diferença entre quem lê e esquece e quem realmente transforma o que aprende está exatamente aí, no que eu acabei de ensinar para você. Então fica um resumo bem prático para você aplicar o que você aprendeu na tua vida a partir de hoje. Primeiro, use o Active Recall depois de cada leitura ou de cada aula. Segundo, programe as revisões com a repetição espaçada que aprendemos aqui nesse vídeo. Terceiro, ensine, escreva, grave vídeos. O conhecimento precisa ficar em circulação, não pode ficar parado. Quarto, tente associar esse conteúdo à sua vida real. E quinto, lembre-se que não é sobre estudar mais, é sobre estudar melhor. Se esse conteúdo te ajudou, me conta aqui nos comentários. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que está estudando e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos e dicas práticas de psicologia e neurociência. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e até o próximo vídeo.